Olá, meus queridos doutores e doutoras, um prazer falar aqui com vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer ao presidente da Comissão de Culturas e Evento da OAB São Paulo, meu querido amigo doutor Rogério Cury, que brilhantemente trouxe para nós este projeto Cultura com Você. Quero também externar meus agradecimentos ao nosso presidente da OAB São Paulo, o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, bem como o nosso vice-presidente Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho. Prazer falar aqui com vocês, um prazer estar na minha queridíssima OAB de São Paulo. Pois bem, eu sou o professor Eudes Vitor Bezerra e venho aqui hoje falar um pouquinho de empreendedorismo. Mas quem é o professor Eudes Vitor Bezerra, né? Antes de começar a falar especificamente sobre o tema, acredito que seja muito pertinente nós trazermos à baila aí, né, este mini currículo. Quem é esse que vem falar para vocês? Pessoal, advogado militante em São Paulo há quase 15 anos, fui coordenador do curso de Direito da Universidade 9 de Julho, sou coordenador de pós-graduação do Legale, de algumas outras instituições em São Paulo e hoje diretor acadêmico do IDEA, que é um instituto especialmente de direito no norte e nordeste do país. Então, fico viajando o Brasil por um todo, mas sempre de volta à minha capital bandeirante, porque é o meu berço, é onde advogo, é onde milito, em que pese militar também em outros estados. Então, é um prazer falar um pouco com vocês. Tenho feito isso de forma constante, uma mentoria voltada não só para os advogados em início de carreira, mas para aqueles que necessitem de um apoio, né? A gente tem feito isso com muita eficácia e, graças a Deus, trazendo bons resultados para quem também já está aí no mercado há algum tempo. Bem como trazendo aí mentoria, né, para os nossos queridos bacharéis que buscam a aprovação na OAB. Como eu costumo sempre dizer, a gente não pode tentar, nós temos que ir lá, prestar e passar, né? Agradecer imensamente todos vocês. Isso aqui nós fazemos, nós realizamos única e exclusivamente por cada um de vocês. Sem vocês não faz sentido nenhum este projeto. Então aproveitem para deixar aqui embaixo seus comentários, mandar as suas dúvidas. Já já postarei aqui meu e-mail, minhas redes sociais e será, sem sombra de dúvida, um canal de comunicação. Pois bem, hoje optei em trazer o tema empreendedorismo e o início da advocacia. Pessoal, tenho falado bastante sobre essa questão, quais os desafios que nós encontramos aí no dia a dia da advocacia e como buscar melhores resultados, né? Como termos eficiência, como otimizar efetivamente aquilo que para nós é mais importante, que é o que nós chamamos de tempo. Não é uma palavra tão pequena, mas de uma importância gigantesca. Nós precisamos entender que a advocacia de outrora, aquela que iniciei há alguns anos, a gente brincava, né, ralar a barriga no balcão de fora, hoje já não existe mais. Nós precisamos estar atentos às novas tecnologias, utilizar de forma muito prudente, mas utilizar as redes sociais, seguindo aí todos os parâmetros éticos, todas as questões disciplinares e regulamentares da nossa querida OAB. Então, nós temos sim a possibilidade de sair deste patamar e para este outro patamar com muita tranquilidade. E empreender não é uma coisa difícil, é uma coisa muito pelo contrário, é uma coisa que está disponível a qualquer pessoa. Você precisa primeiro entender que o maior objetivo, ou o objetivo central, focal, é você. Você é o maior empreendedor que existe. Quer ver prova maior? Você investiu aquilo que eu disse que é mais de precioso que nós temos, o tempo, 5 anos da sua vida para terminar uma graduação em Direito. Olha que investimento. E você até hoje não parou para pensar que efetivamente você é um empreendedor nato, né? Quantas noites não dormidas ou mal dormidas, quantos finais de semana nós abdicamos
de estar ali no seio das nossas famílias, dos nossos amigos, em prol de uma causa, em prol de um processo, buscando mais conhecimento e daí por diante. Então, quando eu entendo que o tempo é uma preciosidade e eu dediquei ou dedico parte significativa deste tempo em prol de uma profissão, posso dizer que eu estou empreendendo, né? Que eu estou efetivamente trazendo aí mecanismos para que eu tenha resultados dentro da minha profissão. Então, aqui não é diferente. Pois bem, pessoal, se nós observarmos, né, hoje a facilidade de atingir uma quantidade maior de pessoas em decorrência das redes sociais, ela é gritante, mas gritante mesmo. Nós temos que construir o nosso network, a nossa rede de relacionamentos. Eu costumo brincar, né? Por que as pessoas acabam não te encontrando? Porque você não se faz ser visto, você não utiliza as ferramentas de forma adequada. Pois bem, vou deixar aqui as minhas redes sociais, espero você lá para a gente poder bater um papo, trocar uma figurinha, seja sobre empreendedorismo, seja sobre inovação, sobre captação de clientes de forma regular, ética, atendendo todos os parâmetros legais, seja como aprimorar a gestão do seu escritório e daí por diante. Será um prazer conversar com vocês. Como dito, aqui o meu e-mail, eudesvitor@uol.com.br. Aqui as minhas principais redes sociais, que a gente conversa com maior facilidade, em especial o Instagram. Então é Eudesvitor Bezerra lá no Facebook e no Instagram dr.eudesvitorbezerra. Aqui faço questão de salientar a minha formação, como mencionei para vocês, fui coordenador de uma grande universidade da qual eu me formei. Então, eu sou bacharel em Direito pela Universidade 9 de Julho, fiz mestrado e doutorado na PUC São Paulo, fiz um pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina e neste interregno da graduação até hoje, 7 especializações e finalizando uma segunda graduação que é em administração de empresas, uma vez que finalizo agora. Já, mais 2, 3 meses eu findo a minha segunda graduação, porque o meu foco tem sido essa questão de gestão de tempo, gestão de escritórios, voltada à mentoria para advogados, para bacharéis, estudantes em direito, tirando aí toda a base que eu angariei, seja na vida acadêmica ou na advocacia, né? Eu coloquei 2 metas, nunca deixar de estudar e nunca deixar de advogar. Hoje a advocacia é uma advocacia mais voltada no que diz respeito ao direito empresarial, seja na questão do compliance, na questão societária, consultiva e daí por diante. Mas foi assim desde sempre? Lógico que não. No começo todos sabemos que é um desafio, né? E justamente por isso venho aqui hoje falar empreendedorismo no início da advocacia, que é a grande questão a ser debatida. Mas doutores, doutoras, observem bem. Este tema, em que pese ter início da advocacia, posso afirmar aos meus queridos colegas que você pode utilizar a qualquer momento, seja você com 5, 10, 15, 20 anos de advocacia, acredito eu que tem aqui elementos para que nós possamos juntos, cada vez mais, alcançar o tão almejado sucesso dentro da advocacia. Aí você poderia me perguntar, professor, é fácil? Quem disse que é fácil? Mas é possível, né? Nós temos como, sim, ir muito além, mas muito além mesmo, perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, né? Que vocês coloquem em mente. Este caminhar, este desenvolver profissional, não é uma coisa que nós construímos do dia para a noite. Como eu mencionei no início da nossa fala, são 5 anos, única e exclusivamente dedicados à graduação do seu curso de bacharelado em Direito, do seu curso de Ciências Jurídicas. Isso faz com que você construa
uma base de conhecimento muito sólida. E é muito comum, os diversos colegas que me procuram falam assim, professor, eu tenho aquela sensação socrática, o que sei é que nada sei. Deixa eu te contar um segredo. Isso ocorre porque efetivamente você está em evolução. Quando o filósofo assim colocou, ele queria dizer, né, olha como eu vejo esta visão socrática. Toda vez que aprendo algo, tenho a certeza que algo novo tem para que eu possa aprender. Então, eu estou em constante evolução. Por que eu estou dizendo isso? Que é muito comum nós enfrentarmos as coisas com receio, com os obstáculos, porque nós criamos um medo, né, em decorrência de tudo que nós acompanhamos. Quem nunca presenciou aquela fala, olha, se você tentar a OAB e não passar, não se preocupa, você tenta depois. Não é verdade? As pessoas vão descarregando sobre nós uma carga negativa tamanha, mas tamanha, que nós vamos nos apequenando cada vez mais. Então, o que eu quero que você faça neste exato momento? Transforme este medo. Qual medo? O medo de realizar uma audiência, o medo de atender um cliente, o medo de realizar ou fazer uma pós-graduação, o medo de iniciar uma sociedade, o medo de abrir a primeira porta ali como eu fiz anos atrás, na Praça da Sé, para iniciar o seu escritório de advocacia. O medo de prestar a OAB e daí por diante. Transforme este medo em um propulsor. Eu falei recentemente, aliás, tenho repetido isso com muita frequência, tá com medo? Vai com medo mesmo. Acredita que até hoje eu tenho um medo? Mas eu sei utilizar este medo. Toda vez que eu faço uma audiência, vem aquele medinho na barriga. Ai, meu Deus, não é verdade? Pois bem, eu fui construindo ferramentas e mecanismos para fazer este medo ser um propulsor. O que é que eu faço? Eu me preparo efetivamente para cada ato. Se eu vou realizar um atendimento, eu busco saber quem é o cliente, quais são as demandas, quais são as necessidades, porque me vejo e vou falar muito hoje no decorrer deste nosso encontro, como um resolvedor de problemas, alguém que soluciona efetivamente problemas. Então eu preciso entender a dor e focar nas soluções. Então isso faz com que este medo seja, na verdade, um combustível. Eu me preocupo em errar cada vez menos, ou eliminar erros. De qual forma? Me preparando para todos os atos. E quando eu entendo que o medo, ele é de fato um propulsor, a possibilidade de ir além, ela se torna mais fácil. Então veja, a minha primeira dica é, tá com medo? Vai com medo mesmo, mas se prepare, você tem formas sensacionais de elidir esse medo. Vou trazer um exemplo prático. Eu tive um aluno que ele prestou a OAB nada mais do que 13, ele passou na 13ª, foram 12 vezes. E eu acompanhei esse aluno porque ele tinha muito conhecimento, e ele muito retraído, muito recatado. E eu fui fazer com ele um trabalho bem próximo, tentar entender. Quando ele me procurou, ele estava, salvo engano, na 9ª ou 10ª vez que prestava a OAB, e ele foi conversar comigo, as mãos geladas, ele tremia, ele falava, professor, até este contato aqui, para mim, é muito complexo. Eu chego na prova, as 4 primeiras vezes que eu tentei a OAB, eu não consegui me movimentar. Eu cheguei, sentei, paralisei e só consegui levantar da cadeira quando o cara falou assim, terminou a prova. Eu nem percebi, já tinha passado todo o momento da prova, eu não tinha pegado na caneta. As 4 primeiras vezes. As segundas, as quinta, sexta, sétima, oitava, enfim, eu até consegui fazer alguma coisa com muito trabalho, mas nunca consegui desenrolar. E aí nós começamos a trabalhar alguns aspectos, alguns pontos. Mencionei para ele que nós precisávamos mudar, por exemplo, deixar de falar tentar e falar eu vou passar, eu vou prestar, e fui colocando gatilhos mentais para que ele entendesse que sim, era possível. Recomendei
que ele procurasse um psicólogo, fizesse um tratamento com florais, enfim, recomendei diversas coisas. Esse aluno, quando ele percebeu toda a capacidade que ele tinha e ele conseguiu utilizar este medo como um propulsor, ele voltou lá na 13ª vez e fechou a prova, né? Passou ali com uma quantidade, a gente fala fechou no sentido de ser aprovado, mas com a pontuação lá em cima. Foi para a segunda fase, logrou a aprovação. Se ele tivesse ficado ali focado no medo, certamente estaria até hoje prestando, na verdade, tentando a OAB. Eu fiz o que com este aluno, né, nessa nossa mentoria? Expliquei para ele que era necessário focar na solução do problema e não no problema. Ele já sabia qual era o problema, agora o foco dele era buscar soluções. Quando ele assim entendeu, foi sucesso absoluto. Então, meu caro doutor, minha cara doutora, se porventura está com medo, vai com medo mesmo, mas desistir não é uma possibilidade. Foco, conforme mencionei, nas possibilidades e não nos obstáculos. Invista em você e faça uma pós-graduação, por exemplo. Por que eu estou dizendo esta situação? Eu acabei de mencionar para os meus queridos doutores, para minhas queridas doutoras, que o medo pode ser visto como um obstáculo. E se eu focar neste medo, eu vou potencializar cada vez mais. E o empreendedor, aquele que vem para transformar, para inovar o mercado na qual ele está inserido, ele não pode ter foco nos obstáculos. Tudo que potencializamos, tudo que de fato colocamos as nossas forças, tende-se a gerar um campo vibracional. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Transformando isso na vibe do empreendedorismo, né? Onde estão os teus pensamentos, onde estão as tuas forças, onde está o teu foco, ali estará o teu tesouro. Então, a partir de agora, quando você se deparar com um grande cliente, quando você se deparar com uma entrevista em um escritório, quando você se deparar com uma multinacional, quando você se deparar com um processo que aos seus olhos como se diz, complexo demais, tente analisar somente as possibilidades. Esqueça os obstáculos. Quando eu visualizo as possibilidades, a tendência é que eu crie um campo vibracional de tal forma que cada vez mais eu vou atingir o resultado esperado. Isso tem acontecido na minha vida há muitos anos. Há muitos anos. Trouxe essa figura para demonstrar que uma dúvida que me surgiu assim que eu terminei a graduação. Nós partimos para o 6º ano. Eu, por exemplo, descobri no dia seguinte, após o início da advocacia, que aquela mentira que eu contei para mim, que certamente você contou para você, que já tinha estudado tudo que era imaginável, né? Era de fato a mentira. Foi a maior mentira que eu contei, foi, olha, eu vou parar de estudar. Terminei a graduação, comecei a advogar e percebi que não tinha estudado nada. E aí, falei, poxa, vou fazer uma pós-graduação. Só que eu queria muito fazer a aquisição de um carro. E geralmente é assim. Quando nós queremos duas coisas, nós temos aquela vertente que é igual ao mercado. Você chega na prateleira, tem um produto A e um produto B, você fica na dúvida se entre A e se entre B. A vida não é assim. A vida nos coloca diante de possibilidades, e se existem duas, por que não ambas? Por que não aproveitar ao máximo todas essas possibilidades? E isso aconteceu de forma muito prática com esse que vos fala. Terminei a graduação, como mencionei para vocês, descobri que aquela mentira que eu tinha contado para mim durante os 5 anos, ela caiu por terra naquele momento. Eu falei, preciso fazer uma pós-graduação. E meu carro? Eu falei, meu Deus, e agora? Foi aí que eu aprendi a focar efetivamente nas possibilidades.
Falei, rapaz, tá com medo? Vai com medo mesmo. Faça a pós e compre o carro. E assim fiz. Comprei o carro e fiz simultaneamente a pós-graduação. Foi fácil? Lógico que não, mas foi possível. Eu acreditei que era possível. Eu fiz acontecer. E tive o meu 6º ano. Fiz pós-graduação em Direito e Processo Civil. Estudava todos os dias, mas todos os dias. A parte boa é que já tinha um carro para deslocar de um ponto a outro. Então, se para mim foi possível, doutores e doutoras, para você também será. E por que eu digo assim, se para mim foi possível? Deixa eu explicar aqui rapidamente. Chega, deixa eu tomar um pouquinho de água. Chega, me emociono falando sobre isso, que é muito bacana, né? Eu saí de uma cidade lá do norte de Minas, chamada Januária, uma cidade muito pequena. Eu lembro que quando fui assistir o meu São Paulo, no primeiro jogo no Morumbi, descobri que Januária cabia dentro de um estádio. Descobri a outra percepção de que é concreto armado, que o estádio movimentava e eu tinha aquela sensação de estar saindo do chão sem movimentar, né? Entendi o que era concreto armado e entendi quando o locutor disse público pagante, 68.230. Eu falei, caraca, meu irmão, Januária cabe dentro do estádio. Então, saí de uma cidade muito pequena, já tinha um filho, né? Meu filho João, meu amado filho, fazia 20 anos já, e aí ficava naquela loucura de não poder me faltar com as minhas responsabilidades e principalmente com a pensão alimentícia que os meus nobres colegas sabem que dá cadeia, né? E, poxa, tinha aquela loucura de ter que trabalhar, de ter que estudar, de ter que sustentar uma criança. Como bom mineiro, 2º ano da faculdade, meu 2º filho. O primeiro mineiro, o 2º paulista. 2ª pensão. Eu falei, eita, meu pai, agora, mas também parei, viu, gente? Parou por aí, graças a Deus. Parei, né? O João vai fazer 20, o Vitinho fará 18 anos. Graças a Deus, as crianças, o João já está terminando o 2º ano da graduação dele, daí por diante. Então, saindo de uma cidade pequena, trabalhava sem ser registrado, aquele subemprego, e daí por diante, com 2 filhos para formar como cidadão. Acho que foi essa a minha principal função enquanto pai, criar pessoas com caráter, com ética, com hombridade, graças a Deus, mas enfim, tinha a questão da pensão que não dava para vacilar. E consegui terminar a graduação, fazer uma pós-graduação, comprar meu carrinho, logo nos 2 primeiros meses de advocacia, iniciar tudo isso. Porque eu foquei nas possibilidades e não nos obstáculos. Toda vez que nós focamos nos obstáculos, nós potencializamos. E fiz o que você, se ainda não fez, deve fazer, que é investir, né? Deixar o seu eu crescer cada vez mais. E uma frase que eu tenho falado com muita frequência: conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Então, recomendo que faça uma pós-graduação, não, que faça várias. Se o teu feeling, se a tua pegada é ir para a docência, faça um mestrado, faça um doutorado, não deixe de estudar nunca. Comentei com vocês, né? Fiz um mestrado na PUC, doutorado na PUC, 7 especializações, terminando a minha 2ª graduação em administração e já pensando para 2022 se faço um mestrado ou um doutorado direto na área de gestão ou se eu faço um curso de neurociência, mais um, e daí por diante. Mas a certeza que eu tenho é que eu não vou parar de estudar, porque eu acredito muito nesta vibe, muito nesta pegada, que o advogado, para ter sucesso, ele tem que estar constantemente se aprimorando. Não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade. Você optou por um curso onde a atualização, o aprimoramento deve ser constante. Então, nós não vamos deixar o mercado nos cobrar. Nós vamos nos apresentar de forma antecipada com as nossas qualificações. Ok? Tranquilo? Conecte-se. Conte para todos, né? Conecte-se, faça a sua rede de relacionamentos. Conte para todos que você é advogado. Acompanhe comigo. Quem é visto é lembrado. Se você não mencionar o que você faz, as pessoas não saberão. Imagina a seguinte situação: nós passamos, ainda estamos vivenciando, eu espero que este vídeo se perpetue pela eternidade, então nós estamos no ano de 2021, graças a Deus,
penso eu que no fim de uma pandemia que iniciou lá nos primórdios de 2020, no início de 2020, março de 2020, e que fez com que nós tivéssemos uma visão totalmente diferente de como advogar, de como atingir novos clientes, de como buscar novas soluções e daí por diante, ok? Então, observem bem, eu sempre utilizei muito as redes sociais, sempre, sempre. Por quê? Eu preciso que as outras pessoas tomem conhecimento do que eu sou, do que eu faço, para que quando elas necessitem de um profissional, elas saibam onde buscar, onde beber daquele conhecer, né? Em que pese acreditar muito no boca a boca, e o boca a boca só funciona quando você é um profissional diferenciado, quando você efetivamente apresenta para o mercado resultados, ok? Mas nada impede que você utilize as suas redes sociais de forma moderada, atendendo ali todos os preceitos da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui tem um exemplo clássico do meu Instagram, onde eu me apresento, Vitor, advogado, do meu Twitter, onde eu apresento, né, advogado, do meu Facebook, onde eu apresento, advogado. Então, as pessoas podem chegar de forma orgânica até o doutor Vitor Bezerra, advogado, buscando uma solução para um conflito que porventura surgiu. Então, se por um acaso você ainda não utiliza as suas redes sociais com este intento de noticiar que você faz parte se não a maior, mas penso eu que a maior ordem deste Brasil, você é a OAB. Nós somos a OAB. Então, tenho orgulho de dizer que você exerce uma das profissões mais lindas deste país, a advocacia. Você é o agente capaz, ou a pessoa capaz de falar por outrem, de defender interesses, de pensar de forma a prever situações, de solucionar. Você é um resolvedor de problemas. E se as pessoas não estão chegando até você, certamente você está utilizando estas ferramentas de forma inadequada. A OAB, muito, mas muito recente, lançou uma circular, vamos pensar desta forma, um documento, fica até melhor, no qual ela, OAB, traz efetivamente como deve ocorrer, né, a questão da propaganda, do marketing jurídico. Aí você fala assim, mas professor, pode ter marketing jurídico? Lógico que pode. Para quem não tem conhecimento, é o provimento 205/2001. Uma cartilha, uma circular, mas é assim, juridicamente falando, provimento 205/2001 do Conselho Federal, certo? Dispõe sobre a publicidade e a informação da advocacia. Então, nós não podemos, né, mercantilizar a coisa, nós não podemos precificar, né, como se nós estivéssemos vendendo pamonha. Olha, me contrate que R$10. Isso não pode, mas eu posso sim prestar esclarecimentos no condão professoral, posso noticiar quais são as minhas atividades sem nenhum problema. Então, leia com atenção o provimento, obtenha maiores informações e utilize todas as ferramentas possíveis para que você seja reconhecido. Nós trabalhamos muito com a vertente do DCV. Anote isso, DCV, dar, convencer, vender. De novo, dar, convencer, vender. Então, doe-se, né? Esclareça questões que estão sendo discutidas na mídia, esclareça dispositivos legais. Você está dando informação para que com isso você convença pelo exemplo. Você não pode utilizar, olha, ganhei o processo, mesmo porque quem ganha ou perde é o teu cliente. Ah, isso você não pode, mas você pode aclarar, você pode explicar. Com isso, você vai se tornando cada vez mais perceptível pelas outras pessoas, convencendo-as da sua especificidade
e em ato contínuo certamente ocorrerá aí a contratação. As pessoas começam a procurar você pelo exemplo e também pelo boca a boca. Utilize essas ferramentas, tá? Isso é empreender, isso é efetivamente. Como que eu estou empreendendo, então? Buscando conhecimento e aplicando no meu dia a dia. Pois bem, estude o mercado e busque um nicho. É muito comum nas mentorias que nós fazemos, muito comum. Vida de professor, né? Eu falo mentoria é aula, né? É efetivamente professor. Eu sou professor 24 horas por dia, né? A gente advoga e... advogado, tem uma hashtag que eu uso com muita frequência. Advogado, professor, professor, advogado. São as minhas duas paixões. Se tem aquele bichinho que nos pica, eu fui picado duas vezes. Primeiro pela advocacia e posteriormente pela docência. E tenho um prazer enorme em ajudar os meus nobres colegas e os meus queridíssimos e amados alunos. Primeira coisa que eu faço, professor, eu não sei em qual área eu quero atuar. Primeira coisa que eu faço com que este aluno, este profissional entenda o que ele gosta de estudar, o que ele quer fazer. Porque, gente, dinheiro é consequência, sucesso é consequência. Você tem que buscar fazer algo que efetivamente tenha prazer em fazer. Como eu mencionei para vocês no início da nossa fala, você vai precisar estudar para todo sempre. Então, imagina você tendo que estudar teses, criar teses de algo que você não goste, que você tem que ficar 2, 3, 4, 5 horas, o final de semana, quiçá a semana inteira, debruçado sobre uma determinada temática que você não goste. Então, recomendo que você estude o mercado. Qual mercado? Aquele que você está inserido, e busque um nicho, mas este nicho tem que ser um nicho que atenda aquilo que você almeja, aquilo que você busca. Não, professor, o que dá dinheiro é a advocacia tributária. Beleza, você gosta, odeio cálculos, odeio tributos, odeio impostos, odeio fase administrativa. Certamente você não logrará êxito nesta seara da advocacia, neste nicho de mercado. Olha, professor, não sei, mas o direito previdenciário pode já estar saturado, mas eu amo tanto. Se você gosta, você vai ter capacidade de criar novas teses, capacidade de encontrar mecanismos de solução para as dores daquele determinado nicho se destacar no mercado. Então, estude o mercado e busque um nicho que efetivamente te agrade, que certamente o sucesso será garantido. Pois bem, faça parcerias. Esta é a melhor parte do empreendedorismo. Galera, tenho capacidade, não quero parcerias, quero advogar sozinho. Mas estou com medo, mas vai com medo mesmo. Professor, eu quero advogar nichado, eu quero fazer uma advocacia específica no direito criminal. Mas o mais aparece no meu escritório são divórcios. É um atrás do outro. Eu odeio fazer, não quero fazer. Perfeito, mas você não vai deixar esse dinheiro sair do teu escritório. Contrate um profissional que tenha o feeling sobre esta questão. A gente está pensando aqui no início da advocacia. Lógico, se você já tem um escritório muito bem estruturado, fica mais fácil, você faz um departamento específico para aquilo. Mas no início é um pouco mais complexo. Então, de repente, pega aquele teu colega lá da faculdade, ligue para ele. Olha, João é o nome do meu filho, por isso que eu falo em quase todos os exemplos. Olha, João, tudo tranquilo? Cara, você está advogando em tal área. Aí o João responde lá todo toalha. Fala, cara, estou em direito de família, só faço divórcio. Pronto, meu irmão. De repente está ali uma parceria que você pode firmar e que lhe trará certamente bons resultados. Quais as minhas dicas para uma parceria de sucesso? Primeiro, deve-se ter a confiança recíproca. Você deve confiar, não estou falando de sócio, estou falando de parceiro. Você deve confiar no seu parceiro e a recíproca deve ser verdadeira. Segundo, deve ser profissional da mesma qualidade ou de qualidade superior acima. Sempre se vincule com pessoas que tenham um potencial igual ao seu ou um potencial melhor que o seu. Terceiro, o cliente é seu. Fidelize este cliente, em que pese a parceria de todo o início da venda e principalmente o que eu chamo de pós-venda. O pós-venda é: acompanhe o processo, emita relatórios, converse com o cliente, tente entender se ele está sendo bem assistido pelo seu parceiro e daí por diante, mesmo porque
é o teu nome que fica vinculado, né? As boas parcerias, elas acontecem nas quais o seu cliente continua sendo seu e a questão técnica será desempenhada por um colega que tenha aí maior facilidade na temática da qual você não tem interesse em advogar. Professor, o senhor tem feito muitas parcerias? Gente, todos os dias, graças a Deus, boas parcerias. A gente busca sempre aperfeiçoar cada vez mais, né? Estudar o ser humano é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, ocorrem muitas parcerias que buscam o meu escritório e eu também busco bons profissionais no mercado, porque nós não conseguimos fazer tudo. Aquela advocacia clínico geral com um único profissional, não esquece mais. As grandes bancas, você já percebe que tem uma visão empresária, daí se tem a possibilidade de se estudar esses cases, que é muito recomendado, para que você entenda a setorização, cada setor do escritório, cada sócio é responsável por uma área, e daí por diante, e isso serve para que a gente possa criar um mecanismo para estabelecer parcerias de sucesso. Faça o contrato, estabelecendo todas as regras dessas parcerias para que não se deixe nada para discutir em momento posterior. Se fica tudo redondo agora, não tem o porquê essa parceria não dar bons resultados. Aqui tem um ponto muito importante. Um ponto que eu tenho batido há muito tempo. A gente se preocupa muito na graduação e posterior a ela em utilizar as duas grandes ferramentas da comunicação, que é a oratória e a escrita. Ferramentas essas fundamentais para nós enquanto operadores do direito. Digo que vai muito além para nós enquanto membros de uma sociedade, mas em especial aos operadores do direito, utilizar a oratória e a escrita é, sem sombra de dúvidas, essencial. Contudo, poucos são aqueles que desenvolvem o princípio que eu chamo o princípio da escutatória. Então, recomendo que você desenvolva o princípio da escutatória, entender bem para atender cada vez melhor. O empreendedor é aquele que, além de entender em qual nicho ele vai entrar, além de buscar boas parcerias para atender todas as dores, com bons resultados e boas soluções, ele sabe ouvir. Só que o ouvir aqui não basta. Ele sabe ouvir com atenção, que é a arte de escutar. O escutar difere do ouvir no sentido que esta é a arte do bem ouvir, do ouvir com atenção. E aqui trago para vocês, né? Falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Então escute mais, entenda o mercado cada vez mais, escute os seus clientes, escute os seus parceiros. Falou, aí você fala assim, caraca, o cara falou 1 quilo, entendeu 1 grama. Que bênção, pega esta 1 grama e aproveite. Muita coisa entra de um lado, sai do outro. Muitas coisas nós aproveitamos. Então, desenvolva. E tem algumas técnicas. Quando eu vou desenvolver, estou em uma reunião de negócios, buscando um novo parceiro, buscando um novo nicho, daí por diante, e a pessoa está ali toda empolgada, eu fico naquela postura de escutar, de ouvir com atenção, de escutar, de desenvolver o princípio da escutatória, mas eu posso trazer gatilhos, né? Eu posso, por exemplo, por favor, conte um pouco mais. Você tem algum exemplo prático? Ou ir concordando com a cabeça, fazendo gestos, enfim, o corpo fala. Tem um livro muito bacana sobre isso, né, que é um título, O Corpo Fala, e faça valer cada segundo. Escute com atenção. Bem, não vou jogar isso para dentro da advocacia propriamente dito, porque isso é essencial. Uma boa petição inicial é construída quando o atendimento foi desenvolvido, foi realizado, desculpa, com o desenvolvimento do princípio da escutatória. Se eu entendo efetivamente o que o meu cliente quer, eu consigo fazer uma petição ou a defesa, pensando aí na parte contrária, de forma muito tranquila e não preciso ficar voltando todo momento para verificar qual era a demanda do cliente, o que ele buscava e daí por diante. Então vamos desenvolver este princípio da escutatória. Aqui eu coloco de forma abrangente, não só nas reuniões, mas no entender o mercado, entender as demandas, entender as necessidades, e certamente cada vez mais você terá a capacidade de ir além.
ok? Bem, construa uma rede de relacionamentos. Networking é tudo, 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 tudo. Pessoal, se você não pegar agora, para aqui este vídeo, pausa, pega agora o seu celular e veja quantos contatos você tem. Fez isso? Bem, se você não tem alguém que possa te dar um suporte, alguém que possa te indicar uma solução na área que você atua, penso eu que você precisa ampliar a sua rede de relacionamentos. E é uma coisa muito fácil. Olha como você se relaciona com o seu cônjuge, com os seus amigos, com a sua família, com o seu professor, com os seus colegas, com seus chefes e ex-chefes. Você já tem uma rede básica, né? Se você ainda, pensando aí como empreendedor, não noticiou para todas essas pessoas que você está na advocacia, você não está exercendo esse network de forma adequada. Você imagina, falando com o teu, a gente fala assim, com os parentes, vamos pensar assim, com o seu primo, olha primo, concluí a minha graduação, passei na OAB, já estou advogando e à disposição, caso necessite de alguma coisa, né? De forma, uma coisa mais formal, assim, primo, precisando aí, estou aí na área, sou advogado, abraço. Cara, você noticiou. Você noticiou, as pessoas começam a tomar conhecimento. Você colocou lá na rede social, aí o cara te liga, rapaz, mas nem sabia que você já estava com a OAB. Passou, danado? Você fala, passei, já estou aqui à sua disposição. Certamente, estas pessoas do seu núcleo direto conhecem outras pessoas, que conhecem outras, que vão gerando conhecidos, amigos em comuns e novos conhecidos. Então, é um ciclo que vai se renovando a cada momento. Quantas pessoas você conheceu na última semana? Quantas pessoas você conheceu no último mês? É um termômetro para que você possa entender efetivamente se está ou não no caminho correto. Se este número está muito reduzido, não se preocupe, coloque como meta dobrar na próxima semana, triplicar na outra. Comece agora. Comece agora. Esse network pode ser para novos negócios, pode ser para novas parcerias, pode ser para um jogo de futebol, se for o teu naipe, enfim. Eu lembro que uma vez, me confidencializar aqui com vocês, um cliente pegou um contrato gigantesco, não estou aqui infringindo de forma alguma as questões éticas, mesmo porque não revelarei nomes, né? Mas foi uma passagem que há muitos anos eu exemplifico isso dentro de sala. E ele queria fazer um contrato, ele me falou isso com muita felicidade, eu gostei da estratégia, com um grande empresário. E ele sem saber como abordar esse grande empresário. Um conhecido dele falou assim, olha, ele comentando, poxa, queria entrar naquela empresa e tal. Ele falou, olha, o cara corre todo dia no Ibirapuera. Ele falou, é mesmo? É. Ele nem corria. Ele começou a andar no Ibirapuera, até pegar o ritmo de correr. Aí um dia passou pelo cara. Opa, bom dia. E foi embora. No segundo dia, bom dia. Foi embora. E assim por quase um mês. Todo dia ele passava, dava bom dia e continuava correndo. E o cara na dele. No terceiro mês, ele falou, opa, e aí, beleza? Tranquilo? Vamos dar uma corrida junto, uma esticada? E aí começou a desenvolver um relacionamento com esta pessoa, né? E passado algum tempo, em São Paulo a gente tem muito disso, né? Na primeira, segunda conversa, a pessoa já pergunta, você faz o quê? Você trabalha com o quê? Né? E aí quando ele conseguiu fazer esse primeiro entrada, esse primeiro contato, de pararem e conversar, o cara, você trabalha com o quê? Eu trabalho com tal coisa. Poxa, sério? Caramba, na minha empresa geralmente a gente contrata, não, sai de brincadeira. E aí formou-se uma parceria gigantesca, mas gigantesca, e passado alguns anos, ele vira para esse parceiro comercial dele e fala, olha, vou te revelar como eu cheguei até você, hoje nós somos amigos, nós somos parceiros comerciais, então não tenho por que criar essa estratégia, de não revelar essa estratégia. E os dois deram risadas, né, sobre aquela situação de como se construir uma rede de relacionamentos. Enfim, é só um exemplo de tantos outros que podem ocorrer. Não quero que você saia correndo e Ibirapuera, longe disso, mas eu quero que você entenda que é possível buscar aí alguns mecanismos para que a gente aumente essa rede de network, né? Participe de congressos, participe de eventos. A OAB, principalmente, faz uma quantidade gigantesca de cursos, a ESA está aí para comprovar isso. Então, participe de congresso, participe de evento, mas eu não quero que você participe e fique lá no fundo da sala. Eu quero que você participe e demonstre efetivamente seu valor. Então, vou participar lá
de um evento sobre empreendedorismo. Olha, pega os conceitos mais básicos, né? Pegue aquelas concepções para quando, tendo a possibilidade, intervenha, traga ali os seus comentários, comecem a apresentar, hoje até de forma virtual, de forma fácil, se é de forma presencial, que logo, logo, com a graça de Deus, nós estaremos todos juntos, troque ali os cartões virtuais, comece a construir uma rede. Então, a OAB nos apoia e apoia muito nesta situação, né? E nada melhor do que conhecer os nossos pares, entender as boas práticas para que você possa lograr êxito certamente aí na tua jornada, ok? Então, penso eu que se você quer ser um empreendedor de sucesso, ter uma rede de relacionamentos consolidada é o ponto crucial aqui para que esse sucesso seja estabelecido. Aqui está o ponto central da nossa fala, que é como você se vê, né? Que é como você se apresenta para a sociedade. Olha, eu sou um advogado. Poxa, tem vários outros por aí, né? Mas se você for um advogado que tem como meta solucionar o problema do seu cliente, de trazer benefícios efetivos para ele, mais uma vez, dentro da questão ética, com a conduta proba, com humildade, educação e daí por diante. Você tem certamente esta veia empreendedora e certamente vai chegar a patamares que outros não chegariam ou não chegarão, né? Não chegaram ou não chegarão. Bem, seja um resolvedor de problemas. Para que isso ocorra, você tem que se ver como sendo a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Não basta você estar no lugar e na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa. Por isso que nós começamos falando sobre aprimoramento, sobre capacitação, sobre buscar desenvolvimento pessoal e daí por diante. Quando eu me entendo como resolvedor de problemas, quer dizer que eu tenho capacidade técnica para resolver aquela situação. Eu consigo visualizar de pronto quais são as dores. A partir do momento que eu visualizo as dores, eu consigo trazer quais são as soluções, quais são os caminhos a serem observados. Então, com base em uma pergunta, eu estabeleço as possíveis respostas e venho e soluciono o problema. Entende a situação? O que eu quero aqui que vocês acompanhem este meu raciocínio, para que eu possa resolver efetivamente um problema, para que eu possa ser considerado um solucionador, um resolvedor de problemas, eu tenho que ter na minha simplicidade, humildade, certeza que eu sou um expert naquele assunto, que eu entendo muito sobre ele, sob pena de colocar em risco não só o seu nome, mas a nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, porque você é um técnico, você é um responsável, você é alguém que é contratado para solucionar um conflito. E quando eu entendo isso, certamente eu vou conseguir resolver os problemas que são apresentados de forma mais célere, ganhar aquilo ou otimizar aquilo que é mais precioso, que é o seu tempo, e ter tempo para estudar mais, para capacitar mais, para buscar novos parceiros, para buscar conhecimento e daí por diante, tá? Então se veja como efetivamente uma pessoa que resolve problemas. E aqui, para nós fecharmos com chave de ouro, trouxe uma passagem do Schumpeter, que na questão do empreendedor, né, associa o empreendedor ao desenvolvimento econômico, à inovação e ao aproveitamento de oportunidades. O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas organizacionais ou pela utilização de novos recursos ou materiais. Tal processo é, então, denominado de destruição criativa. Assim, o empreendedor se caracteriza principalmente pela inovação. Ele não é um inventor, é um indivíduo capaz de introduzir a invenção na indústria e, assim, produzir inovação, a fabricação de um novo produto, a introdução de um novo método de produção, a abertura de um novo negócio e o ingresso em um novo mercado, a conquista de uma nova fonte de matéria-prima ou de um produto e de produtos semi-acabados ou de estabelecimento de um novo modelo de gestão organizacional. Então, veja bem o que eu quero dizer
meus nobres e queridos doutores e doutoras, quando eu tenho em mente que eu posso ir além, que eu posso desenvolver novas teses, desenvolver formas de atendimento. Quer ver uma questão que os nossos colegas, não vocês, que buscam conhecimento e estão aqui comigo, falham no pós-venda, não dá retorno do processo, não fala sobre andamento, enfim, pega o processo, uma questão de judicialização e deixa ele correr. O cliente precisa ser informado. Estabeleça no seu escritório um padrão, uma rotina de comunicação com esse cliente. Seja ativo na vida dele, não fique na vertente passiva de só aguardar ele te procurar. Quando você é quem procura o cliente, ele até se surpreende, fala, olha, que escritório diferenciado. Aqui as pessoas nos procuram para nos dar a informação. Inclua no seu pacote essa gestão de escritório, esta administração que é necessária. Introduza novos modelos, saiba como otimizar o seu tempo e daí por diante. Pessoal, foi de fato um bate-papo sobre um tema que eu gosto muito. Aqui a gente poderia ficar certamente o restante do ano aprofundando sobre cada um desses itens e trabalhando ferramentas voltadas para o empreendedorismo. Mas a ideia inicial é despertar em você o interesse por esta segmentação, que você se veja como sendo um empreendedor e que a nossa advocacia seja cada vez mais, vou repetir, cada vez mais consolidada, né? Hoje nós já somos uma potência. Eu sou a OAB, você é a OAB, nós somos a OAB. Então nós somos uma potência que pode ser aperfeiçoada, melhorada cada vez mais. Desejo muito sucesso, desejo que você conquiste tudo aquilo que seu coração queira, né? Lembre-se, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande. Então sonhe com grandeza, né? E concretize, sonhe à noite e construa, transforme durante o dia. A gente costuma brincar. Mais uma vez, agradecer a todos vocês que aqui passaram comigo esses instantes, agradecer a nossa Comissão de Cultura e Eventos, da nossa queridíssima OAB de São Paulo, em nome do nosso presidente da OAB e em nome do nosso presidente da Comissão de Cultura. Um prazer falar com vocês e até a próxima vez. Da próxima, quem sabe, falar de processo civil. Até, pessoal.